Meus queridos alunos, como sempre, a minha pergunta é: vocês estão bem? Vocês estão se cuidando? Então, dando continuidade à nossa disciplina, nós vamos entrar no último assunto que a gente vai falar na nossa disciplina. Então, essa semana e daqui 2 semanas, porque semana que vem, dia 11, é feriado, tá? Então não vai ter matéria disponível para vocês. Mas dia 18 a gente volta. A gente vai falar com análise de custo versus volume versus lucro. Então hoje vai ser a primeira parte e daqui 2 semanas a segunda parte. Por que é importante a gente fazer uma análise de custo-volume versus lucro? Isso é interessante porque muitas vezes a gente acha que quanto mais produz, melhor é. Quanto mais produz, menor o custo para o produtor. Quanto mais produz, mais eu vou ter para vender. Mas será que vale realmente a pena isso? Produzir mais, mais e mais e mais e mais? Será que vale a pena eu aumentar a minha fábrica, aumentar a minha produção? Gente, tomem cuidado, porque algumas vezes talvez não vale a pena. A gente tem que fazer o que chamamos de análise de custo versus volume versus lucro. Então, quanto custa para produzir um certo volume e quanto eu vou ter de lucro nesse instante? Se eu aumentar o meu volume, vai aumentar o meu custo em quanto? E o meu lucro vai ficar como? Então é importante que todas as empresas façam isso. Vocês vão ver que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Esse que é o pulo do gato em qualquer empresa. Tomem cuidado, vocês como empresários na área de engenharia, vocês têm que saber exatamente qual é o ponto de equilíbrio que vocês têm que trabalhar no dia a dia. Não adianta ir produzindo mais, mais, mais e mais, se o seu lucro vai diminuindo cada vez mais. Então, na aula de hoje, a gente vai ver algumas coisas básicas e na aula que vem a gente vai aprender a calcular como que é ou quanto que é o ponto de equilíbrio, margem de contribuição e outras coisas mais nessa análise de custo-volume versus lucro, tá? Então, para a gente falar do ponto de equilíbrio, vamos relembrar alguns conceitos básicos? Vou encher o saco de vocês sim, vou relembrar sim, para não esquecerem. A ideia é que vocês saiam da disciplina com a mente aberta, uma visão ampla do que vocês podem aplicar dentro da empresa de vocês em relação à gestão financeira da empresa. Vocês se lembram que eu falei de custos fixos e custos variáveis? Vamos então fazer uma pequena reflexão, uma pequena lembrança sobre isso. A gente chama custos e despesas, né? Para a gente no momento é a mesma coisa, tá? Como são custos que variam de acordo com o volume de produção. Então, por exemplo, matéria-prima. Eu diminui minha produção, vou comprar menos matéria-prima. Materiais diretos, insumos, como a água, a luz, etc. Eu aumentei minha produção, então eu vou gastar mais água, vou gastar mais luz. Custos variáveis são aqueles que flutuam em função da minha intensidade de produção, da minha intensidade de serviço. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto naquelas rúbricas, naqueles pontos. Quanto menos eu produzo, menos eu gasto naquelas rúbricas, naqueles pontos. E por outro lado, custos fixos são os custos que não dependem do volume de mercadoria produzida em determinado período. Por exemplo, aluguel da fábrica. Aí eu quero parar um pouco e falar sobre a pandemia. Mas o que isso tem a ver com a pandemia, professor? Tem nada a ver. Tem muito a ver. Então, eu vou dar um exemplo de uma grande amiga minha que tem um restaurante. E ela estava me contando, Klaus, o meu restaurante está fechado por causa da pandemia, mas eu ainda tenho que pagar o aluguel desse restaurante. Então eu estou tirando meu dinheiro particular, não
das receitas do restaurante para pagar o aluguel. Vejam só, o restaurante está fechado, mas ela ainda continua tendo um custo. O restaurante pode ter um super movimento, o custo vai ser o mesmo. O aluguel lá da área do prédio da construção onde que está o restaurante. Ela ainda continua tendo um custo. Por isso que a gente chama custo fixo. Funcionando ou não a minha fábrica, o meu negócio, tendo maior movimento ou menor movimento, o custo ainda continua lá. O salário do chefe de produção. Chefe de produção eu vou ter que ter. Se eu tenha 2 empregados ou 50 empregados, 1.000 empregados, eu vou ter que ter um chefe de produção. Se minha produção está maior ou minha produção está menor, eu continuo tendo que ter um chefe de produção, tá? Então, assim, a gente pode. Normalmente, a água e luz são custos variáveis, né? Que aumenta a produção, aumenta o consumo de água e luz. Diminui a produção, diminui o consumo de água e luz. Mas tem um ponto onde que a água e luz pode ser considerados custos fixos. Porque mesmo que minha empresa esteja fechada, ela vai pagar uma certa conta de água e uma certa conta de luz, mesmo que ela esteja fechada. Principalmente a água, né, que tem uma conta mínima de água, né? Eu acho que para residencial hoje está em 5 ou 7 metros cúbicos de água, alguma coisa nesse sentido, né? Então, quando eu tenho que pagar, mesmo que minha empresa esteja fechada momentaneamente ou com a produção lá embaixo, eu posso considerar aquele como um custo fixo. Agora, custos que mudam o tempo todo em função da minha demanda, né, de quanto eu estou produzindo para vender, aí eu chamo de custos variáveis. Gente, para entender melhor isso daí, a diferença, é importante que vocês separem muito bem os custos variáveis dos fixos. Se não separarem, pessoal, o negócio de vocês vai ter problema, tá? Então a gente precisa pensar muito bem quais são os nossos custos variáveis e quais são os nossos custos fixos. Vamos lá, para a gente pensar, raciocinar um pouco mais sobre isso. Olha só que legal esse gráfico. Estão vendo? Na reta vertical, custo, dinheiro, tem um cifrão ali. Na horizontal, vocês veem o volume de produção. Então, quanto mais perto da reta vertical, menor é a produção. Quanto mais longe da reta vertical, essa do dinheiro, maior a produção. E olha só, esta linha que sai da interseção do custo com o volume é a linha dos custos variáveis. É claro que ela não é uma linha reta, linda, maravilhosa, exatamente nesse ângulo, tá? Ela pode variar, ela pode ser torta e assim por diante. Isso é uma representação gráfica, tá? É para a gente entender melhor. Então, isso significa, em um custo variável, quando eu tenho volume zero de produção, meu custo variável vai ser zero. Vai ser ou praticamente zero. Sim, que a gente pode considerar na prática como zero. À medida que vai aumentando o meu volume de produção, o meu custo variável vai sumindo. Então, eu tenho um certo volume, eu tenho um certo custo variável. Aumenta o volume de produção, aumenta esse custo variável. Tá? Este é o comportamento típico dos custos variáveis. Gente, pensem bem. Vocês trabalham em algum lugar, tem uma empresa, uma microempresa? Comecem a pensar quais dos teus custos são custos variáveis e por que eles são variáveis, tá? Então, de novo, aqui está uma reta 45 graus com a horizontal, é linda, maravilhosa. Ela não é bem assim, ela pode ter seus percalços no meio, mas se comporta desta forma. Professor, e os custos fixos? Ah, esses são mais fácil ainda. Olha só que legal o custo fixo. Não interessa o volume de produção, eu vou ter sempre o mesmo custo. Estão percebendo isso? Então, se eu produzo zero, eu vou ter um custo. Se eu produzo 1.000, eu vou ter um custo. Esse é o exemplo típico do aluguel lá, da construção, da fábrica, do empreendimento de vocês. Então,
Se eu aumento 10 vezes a produção, é claro que depende se o local comporta isso, né? Se eu aumento 10 vezes a produção, e daí? O aluguel da fábrica vai continuar o mesmo. Vamos pegar um outro exemplo, pessoal. Uma fábrica de sorvete. Agora entramos no inverno. A fabricação de sorvete desceu quase a zero. Ainda está se fabricando sorvete, mas bem menos. Chega no verão, a fabricação de sorvete sobe lá em cima. Mas a empresa que fabrica o sorvete tem que pagar o aluguel lá da construção onde ela está instalada. Agora ela vai ter que pagar o aluguel do mesmo jeito que ela vai pagar no verão, tá? É um custo fixo, ele não muda ao longo do tempo, tá? E a partir daí a gente vai construir os nossos custos totais. Custo total é a soma dos custos fixos mais os custos variáveis. Gente, os custos variáveis, eles vão somando com os fixos. Por isso que o custo variável começa aqui em cima. Ele não é que ele tem, vocês estão vendo ali a interseção na reta vertical do custo do dinheiro, a interseção entre os custos variáveis e fixos. Não é que o custo variável vai começar lá em cima, é que ele já tem o custo fixo ali. Como eu estou fazendo o gráfico dos custos totais, então eu já começo com os custos fixos. Estão percebendo isso, pessoal? Vamos prestar bem atenção, hein? E isso é importante para depois a gente calcular o ponto de equilíbrio do nosso negócio. Então, vocês vão ver que já começa o custo variável, já começa onde está o custo fixo. Por quê? Custo total é a soma dos dois. Digamos que no tempo 1, meu custo fixo seja 10 e meu variável seja 0. 10 mais 0 dá 10. Então ele vai começar o custo total, esse é o slide do custo total, ele já vai começar de 10. Estão entendendo? Por isso que a gente coloca a curva, ou a reta inclinada dos custos variáveis, começando aonde está o custo fixo, tá? Custo total é a soma dos dois. E com isso eu vou ter o custo da minha empresa, tá? Então essa é a soma dos dois. E a partir disso eu posso calcular sem problema algum o nosso ponto de equilíbrio. Entenderam? Então, custo variável são aqueles custos que variam de acordo com o volume de produção. Custo fixo são aqueles custos que não dependem do volume de produção em um determinado período. Eu vou ter que pagar sempre, tá? E custo total é a soma dos custos variáveis com os custos fixos. Só com os custos fixos, variáveis e daí a soma dos dois, que é o custo total, é que a gente pode calcular o ponto de equilíbrio. A gente normalmente usa essa expressão, ponto de equilíbrio, mas também tem alguns que usam ponto de ruptura, ou break-even point. O que significa esse tal de ponto de equilíbrio? Acho que vocês podem imaginar, né? Equilíbrio, gestão financeira. Professor, é o equilíbrio do dinheiro que eu ganho ou que eu perco? Indo para esse lado. A gente diz que é o ponto que define o momento em que a empresa está tendo lucro zero. Ou seja, a soma dos custos e despesas, tanto fixos quanto variáveis, é igual à soma das receitas. A empresa está empatando. O que significa isto exatamente no nosso dia a dia? Então a gente pode dizer que o ponto de equilíbrio, em relação ao ponto de equilíbrio, até o ponto de equilíbrio, a empresa tem mais custos e receitas do que mais custos e despesas do que receita. Ela está no que a gente chama de prejuízo. Acima desse ponto,
a empresa tem mais receitas do que custos e despesas. Ela está no lucro. Professor, quer dizer que a empresa não dá lucro desde o começo? Não. A empresa ela vai evoluindo, ela vai ficando cada vez mais madura em relação aos seus processos. E daí ela vai aumentando a produção, vai melhorando a produção. Até lá, ela tem uma grande chance de dar prejuízo. Vai chegar um momento que a produção que vai dar a receita, que vai dar o dinheiro para ela, né? O produto que ela vai vender, já é vendido, já proporciona uma receita tão grande que cobre os custos, tá? Mas, professor, não é ideal que uma empresa já comece dando lucro? Este é o ideal, mas nem sempre acontece. Como que a gente representa graficamente esse ponto de equilíbrio? Vamos dar uma olhada? Então, assim, ó, este gráfico resume muito bem a nossa aula de hoje, tá? E é este gráfico que vocês têm que ter muita atenção, tem que estudar, gastem mais tempo, porque é dele que na aula que vem a gente vai depender para calcular qual é esse ponto de equilíbrio. E daí cada empresa tem um ponto de equilíbrio diferente. Então, o que acontece? Vejam aqui, pessoal, é, a gente tem os custos fixos. Estão vendo aqui na reta do dinheiro, dos custos, de baixo para cima. Você tem os custos fixos aqui, tá? Daí eu tenho os custos variáveis, que é essa linha marrom, digamos assim, vermelha, marrom. Ela sai da interseção da reta dos custos fixos com a reta horizontal dos custos. Estão vendo lá? Então, nesse ponto de interseção entre custo fixo e custo variável, tudo que está abaixo dessa linha marrom são os custos totais, a soma dos fixos e dos variáveis. Certo? Sem problema? A grande questão é o seguinte, gente. A qual volume de produção eu começo a ter lucro? Até qual volume de produção eu tenho prejuízo? Tá? Então eu tenho que calcular isso. É o que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Mas prestem atenção. Vai ter um ponto onde que a reta do lucro, ela, ó, vamos dizer assim, a reta das receitas, ela vai atravessar a reta dos custos. A reta das receitas é em azul. A gente começa a nossa empresa vendendo zero, né? A gente precisa começar a empresa para começar a vender. Normalmente, uma empresa ela vai aumentando ao longo do tempo a sua venda. Com isso, ela vai aumentando ao longo do tempo a sua receita, o quanto ela ganha, o quanto entra de dinheiro. Só que por causa dos custos fixos, eu normalmente, com uma produção baixa, com uma venda baixa, eu acabo não cobrindo os custos totais de produção, custo fixo e custo variável. Eu acabo não cobrindo os custos totais. Então, durante um bom período de tempo, até minhas vendas deslancharem, até minhas vendas aumentarem, eu vou ter prejuízo. A minha receita, essa linha azul, estará abaixo do meu custo, que é essa linha marrom. Então, essa área em, sei lá, begezinho claro, sei lá que cor que é essa, marrom clara, é uma área que a gente chama uma área de prejuízo. Quando chega no ponto do equilíbrio, eu começo a ter mais receita do que custo total de produção. Custo variável mais custo fixo. Essa área azul. Isso é o que a gente chama de lucro. Quando entra mais dinheiro, a linha azul, do que sai dinheiro, a linha marrom. Entenderam bem? A grande jogada, pessoal, é descobrir o ponto de equilíbrio. Como eu estou naquele momento para descobrir o ponto de equilíbrio.
prestem atenção em algumas coisas. A gente vai calcular o ponto de equilíbrio na próxima aula. Mas eu quero que vocês comecem a traduzir. Eu quero que vocês comecem a trabalhar este gráfico. Olha só que interessante. Isso é muito, muito, muito legal. E quanto mais você pensa, mais você raciocina sobre isso, maior é a tua chance de dar certo. Esse ponto de equilíbrio, ele vai mostrar qual é o volume. Olha, estão vendo essa linha vertical que desce até a linha horizontal do volume? Qual que é o volume mínimo que eu tenho que produzir para começar a dar lucro, tá? Então eu tenho que produzir X. Até X eu só vou ter prejuízo. A partir de X eu vou ter lucro, tá? E quanto mais eu vender, mais lucro eu vou ter. Então esse ponto de equilíbrio é quando a gente empata. Não tem prejuízo, mas não tem lucro. Esse é o mínimo que a gente tem que trabalhar. É claro que eu tenho que vender esse volume X. Se eu não vender esse volume X, eu não vou ter lucro ou eu vou ter que vender mais para começar a ter lucro. A grande questão é que o ponto de equilíbrio ele pode modificar ao longo do tempo. E eu posso trabalhar com isso. Por exemplo, digamos que o meu ponto de equilíbrio no momento seja esse que está aqui no gráfico, tá? Professor, tempos de pandemia a gente está vendendo menos. Então, a minha linha aqui de volume para dar o ponto de equilíbrio, vai indo cada vez mais próximo do zero. Ela vai andando para a esquerda. Isso significa que o volume que eu estou vendendo vai andando para a esquerda, tá? Aquele ponto de equilíbrio não adianta mais. Então ele está indo para cá. Ele vai ter uma outra receita para a gente. Vai ser uma receita cada vez menor. O que eu posso fazer para não ter prejuízo? Se eu andar com a minha reta aqui de vendas, de volume vendido, né, a partir do ponto de equilíbrio para a esquerda, eu vou vender menos. Então, eu vou ter menor receita. Olha aqui, ó, a linha azul. Ó. Eu vou seguindo a linha azul para baixo. Eu vou ter menor receita. Daí, o que acontece? Como que eu posso fazer para não se tornar prejuízo? Olha só que legal, é só ver o gráfico. Eu diminuo meus custos fixos. Se eu diminuir meu custo fixo, esse custo fixo vai para baixo. A linha marrom, que é a soma do custo fixo com variável, também vai para baixo. A minha linha de receita continua a mesma, porque ela simplesmente diz quanto que eu estou ganhando por volume vendido. Se o meu volume vendido diminuiu, foi para a esquerda aqui, e eu diminuir meu custo total, eu reponho o custo de equilíbrio. Por isto que muitas empresas, quando vendem menos, demitem pessoas. Por quê? As pessoas, nesse caso, são consideradas um custo fixo. Eu tenho que pagar. Mas se eu estou vendendo menos, como que eu vou pagar o salário das pessoas e manter no mínimo ponto de equilíbrio ou ter lucro na empresa? Opa, então eu tenho que eliminar custo fixo. Eu posso mudar o meu sistema de iluminação, por exemplo, ou comprar máquinas que consomem menos energia. Eu estou mudando um custo variável que em alguns momentos é fixo. Eu estou mudando meu custo total. Então, quando eu vendo menos, eu venho para a esquerda e vou ter menos receita. Uma das saídas, obviamente, é ir atrás para vender mais. Mas outra saída é diminuir custos fixos primeiro e depois custos variáveis. É claro que se eu produzir menos, eu vou diminuir meus custos variáveis, porque são aqueles que acompanham a produção. Mas se eu diminuir os meus custos fixos, eu vou reconfigurar toda a reta dos custos totais e daí eu vou compatibilizar com aquela receita que eu estou tendo, a quantidade de produto que eu estou vendendo. Olha que legal! Peguem esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês e revejam, revejam,
revejam, revejam. E comecem a pensar. Isso é uma estratégia financeira dentro da empresa. E não é complicado. Não precisa fazer uma engenharia econômica fantasticamente complexa. Não, é só você começar a pensar. Um gráfico como esse, tá? Hoje eu tenho esse ponto de equilíbrio, mas agora com a pandemia, esse ponto de equilíbrio, as minhas vendas vão caindo, vão caindo, vão caindo. Aqui vão reta abaixo, na reta de receita, essa reta azul. Como que eu posso fazer para redenominar o meu ponto de equilíbrio, recolocar o meu ponto de equilíbrio? Diminuir custos. Primeiro a gente tenta custos fixos, depois, obviamente, os custos variáveis vão mudar de qualquer jeito. E daí a gente faz com que o ponto de equilíbrio desça por aqui. E daí eu tenho um novo ponto de equilíbrio, apesar de estar vendendo menos. Eu posso ter até lucro, apesar de estar vendendo menos. Vai depender dos meus custos, tá? O ideal é quando isso acontece que a gente tente aumentar a nossa receita sem diminuir os custos. Algumas vezes é mais fácil diminuir os custos, algumas vezes é mais difícil diminuir os custos. Gente, de novo, peguem esse vídeo, estudem, reestudem, etc. Na nossa live a gente vai tirar mais dúvidas para vocês, tá certo? Por hoje é só, e daí na próxima aula a gente vai aprender como calcular, como colocar na ponta do lápis esse ponto de equilíbrio. E vamos rediscutir como trabalhar o ponto de equilíbrio, prejuízo e lucro dentro da empresa. Tá certo? Não é muito complicado, mas é algo extremamente importante. Ponto de equilíbrio é básico para qualquer empresa. Pode ser que faça um produto, processo ou serviço. É básico, tá, gente? Todas as empresas têm que calcular, sim, o seu próprio ponto de equilíbrio e trabalhar esse ponto de equilíbrio conforme o mercado. Agora, na pandemia, vendendo menos, vamos trabalhar o nosso ponto de equilíbrio para baixo. Quando aumentar, vamos ver o que acontece. Vamos recalcular o nosso ponto de equilíbrio, margem de contribuição e outras coisas que fazem parte desse ponto de equilíbrio. Tá certo, pessoal? Continuem se cuidando, tá? Que eu quero ver todo mundo bem no semestre que vem lá na Uniandrado. Um abraço a todos e fico à disposição para tirar dúvidas, principalmente na live. Não percam nossa live. Quinta-feira à noite, 9 horas da noite. Eu estarei lá para tirar dúvidas.